Você sabia que uma única doação de sangue pode salvar até 4 vidas? No Brasil, apenas 1% da população é solidária com a causa todos os anos. Reflexo disso está no baixo estoque nos bancos de sangue de todo o país. No programa de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre quem pode ser doador. Vai saber também as polêmicas e restrições em torno deste assunto, o que diz a legislação e as campanhas para estimular esse gesto de generosidade. É agora no Repórter Justiça. Para mim, doar sangue é a gente se tornar heróis da vida real, né? Eu me sinto a Mulher Maravilha quando eu dou sangue. Eu acho que é a maneira da gente estar ajudando as pessoas com as nossas possibilidades. Os superpoderes da Virgínia não são vistos só quando ela veste a camisa, não. Ficam evidenciados nos atos. Essa heroína de 31 anos troca, sempre que pode, um dia de trabalho por algumas horinhas nas filas dos bancos de sangue. Há mais de uma década é assim. Tudo começou quando a moça alcançou a maioridade. Nos 18 anos todo mundo tem aquela vontade de tirar carteira, né, de poder dirigir. E não, a minha vontade era poder doar sangue. No começo foi um pouco difícil colocar em prática esse desejo. O baixo peso foi determinante para o impedimento, mas a garra e a persistência acabaram sendo maiores. Na época só permitiam a gente doar sangue com 18 anos. Então eu era bem magrinha, diferente do que eu sou hoje, e ficava o meu peso entre 45 e 48, e aí eu penei para chegar aos 50 para poder doar sangue. Eu saí chorando aqui do meu centro, porque estava ainda com o peso pouco, né? Mas aí a partir de então, né, fui engordando, mantendo a saúde sempre saudável e sempre doando. Desde então eu dou. No bloco Unidos do Sangue Bom, Virgínia é a porta-bandeira oficial da causa. Olha ela aí fantasiada de supermulher na maca do Hemocentro de Brasília em pleno carnaval. Eu saio daqui me sentindo muito mais feliz, né, com essa possibilidade de realmente estar fazendo algo de bom por alguém. Quem também quer dar o exemplo é o Josiel. O professor já participou de algumas campanhas. Agora veio doar sangue a pedido de uma colega de trabalho. A chance de você salvar uma vida é maior do que você ganhar na Mega Sena, então não custa nada você vir aqui tirar um pedaço do seu dia e fazer o bem pro próximo. Acho que se todo mundo tivesse essa atitude, muitas vidas seriam salvas, né? No Brasil, 3.400.000 doações de sangue são feitas anualmente. 16 em cada 1.000 habitantes são voluntários. Isso equivale a apenas 1,6% da população. Apesar do percentual estar dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde, de pelo menos 1%, ainda faltam bolsas de sangue nos bancos do país. Você tem que pensar no próximo, primeiramente, né? Se você é uma pessoa saudável, você tem pessoas que necessitam desse seu sangue para sobreviver ou para fazer algum tipo de procedimento médico, né? Então, hoje em dia, os bancos de sangue estão em falta, né? Então, acho que todo mundo que estiver assistindo aí e puder vir doar, é bacana. É uma atitude bonita e eu acho que vale a pena, entendeu? A Darlene não só entendeu, como também correu para doar sangue. Deixou de lado o medo da agulha. Não dói, vale a pena vir e ajudar mais pessoas e até a gente mesmo, né? Acho que faz parte, né? Nós somos seres humanos, temos que ser voluntários, ajudar ao próximo, então assim, e a si mesmo, porque futuramente pode ser eu que posso estar precisando de uma bolsa de sangue. A farmacêutica conta que atitudes como a dela já se tornaram um hábito na família e dão uma ideia da importância da ajuda ao próximo. A região de onde eu sou, de Minas Gerais, não tem esses bancos de sangue, entendeu? Então, assim, o acesso lá é muito mais restrito, então é fundamental. Então, eu estou na cidade, né, maior, que tem a possibilidade de doar, então é fundamental. Eu tenho parentes mesmo que andam 230 quilômetros para doar em Patos de Minas, então a minha cidade não tem. Está na Constituição Federal.
A saúde é direito de todos e dever do Estado. A assistência é livre à iniciativa privada. Este parágrafo evidencia que a lei deve dispor sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, o processamento e a transfusão de sangue e seus derivados. A Constituição teve a preocupação no artigo 199, parágrafo 4º, de estabelecer uma política de sangue. É algo bastante específico, a nossa Constituição de 88 tem essa característica de ser uma Constituição que desce a detalhes e a política de sangue não ficou fora. Estocagem, a questão de como colher o sangue, de como deve ser processada a política de sangue. E veio uma lei regulamentadora em 2001. A lei regulamentadora citada pela doutora Cristine é a 10.205. Ela estabelece a Política Nacional de Sangue, Componentes e Hemoderivados. É regida por diretrizes e princípios, entre eles a proteção da saúde do doador e do receptor mediante informação ao candidato à doação sobre procedimentos a que será submetido. Portarias da Anvisa e do Ministério da Saúde também definem quem são as pessoas aptas a terem o sangue coletado. Ficam impedidos de participar os homens que até 12 meses antes tiveram relações sexuais com outros homens. O argumento para a restrição é o de que há um risco 19 vezes maior de doenças sexualmente transmissíveis entre esses grupos. Tanto a Anvisa quanto o Ministério da Saúde negam discriminação e afirmam que seguem o princípio da precaução. Mas a polêmica ganhou força e veio parar aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma ação direta de inconstitucionalidade contesta as normas. O julgamento, no entanto, foi suspenso com pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Até agora, votaram o relator da ação, ministro Edson Fachin, que julgou as normas inconstitucionais por considerar que elas impõem tratamento não igualitário e injustificável, e os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, que seguiram o mesmo entendimento. Já o ministro Alexandre de Moraes votou pela procedência parcial da ADI, por entender que homens gays podem doar sangue, desde que o material colhido só seja usado depois de um teste imunológico. Note, não são homossexuais, né? Mulheres não estão incluídas nesta fórmula de proteção, vamos dizer assim, né, da política de sangue. E o questionamento é exatamente que há uma discriminação pelo ser e não pelo fazer. Ou seja, que estão discriminando as pessoas pela sua opção sexual e não por terem ou não usado preservativo ou por terem ou não se cuidado no momento da relação sexual homossexual, no caso. O Gesinei se encaixa nesse grupo. Ficou perplexo ao se dispor a doar sangue e descobrir que sairia sem ajudar a quem precisava. Eu sempre me preocupei. E aí, no meu antigo trabalho, um dia nós resolvemos fazer uma ação solidária e fazer essa doação de sangue. E aí, quando nós fomos fazer, infelizmente, quando eu cheguei na parte de triagem, passei por todas as partes. Na última parte, na parte da entrevista, me fizeram uma pergunta. Há quanto tempo eu não mantinha relações sexuais? E aí foi quando eu falei que fazia em torno de 2 meses e eu fui impedido pelo fato de ser comparceiro, pelo fato da minha orientação sexual ser gay. E aí isso foi um grande impedimento e não me deixaram doar sangue. O sentimento naquele dia foi de impotência e discriminação. Foi horrível porque eu me senti meio que como se eu fosse uma pessoa errada pela minha orientação. E mais do que isso, pelo fato de eu estar querendo fazer uma coisa boa que é ajudar o próximo, o fato da minha orientação sexual me impede de ajudar. Então, assim, isso me faz eu me sentir um incapaz e isso não é uma boa sensação. Esse episódio não foi isolado. Numa segunda tentativa, ele também teve o direito de doar negado. Eu acho isso um absurdo. Eu penso que se nós tivéssemos a opção, né, se nós tivéssemos nossos estoques cheios, se nós pudéssemos estar assim, escolhendo, né, isso, assim, beleza, você não doa porque a gente está em excesso, eu penso que ok. Uma das alegações apresentadas pelo partido político que ajuizou a ação no Supremo é a de que, com essa proibição, 19 milhões de litros de sangue deixam de ser doados anualmente. Doutora Cristine avalia que hoje há um atraso na legislação, se compararmos às leis de outros países. Alguns países europeus já estão bastante avançados em relação a esse cuidado, né, para não gerar, através de uma política de proteção e até inconscientemente ou pelo menos
involuntariamente uma política discriminatória a partir da tentativa de proteção, porque toda política de sangue ela é muito cuidadosa, tendo em vista a quantidade de doenças que podem ser transmitidas através de uma transfusão. Mas os países com tecnologias, os europeus continentais e alguns até nórdicos, já estão bem avançados em relação a essas políticas, pensando nesse efeito reverso, que é a discriminação por opção sexual, que é vedada pela Constituição. Nossa Constituição não admite essa prática discriminatória, então todas as demais políticas de Estado devem ser atentas, devem ser cuidadosas para que isso não gere uma inconstitucionalidade em concreto. E acredita que a revisão das normas é o melhor caminho. Essa legislação que já está sendo revista a partir desse dado, né, do início do julgamento da ação direta, muitas ações já estão sendo tomadas no plano das políticas públicas específicas. Eu acredito que vamos ter aí nos próximos anos uma revisão, não só pelo movimento jurídico constitucional, né, da ação direta, mas pela própria política que vai se estabelecendo no próprio executivo, né? É preciso rever. São milhões e milhões de litros de sangue que são desperdiçados porque determinado tipo de pessoa não pode doar. E assim, nós queremos ajudar, a questão toda é isso, assim, não é por falta de querer, entendeu? No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai mostrar os pré-requisitos para a doação e quem pode ser um voluntário. Você vai saber ainda como funciona todo o processo, desde a coleta até a transfusão de sangue. É daqui a pouco no Repórter Justiça. – 470 mililitros de sangue cabem numa bolsa como esta. Uma única retirada pode salvar até 4 vidas. O Hemocentro de Brasília é considerado referência no país. Por aqui, passam diariamente 150 doadores. São quase 5.000 bolsas distribuídas para os hospitais públicos do Distrito Federal todos os meses. Por ano, o número de transfusões passa de 70.000. E para que tudo isso seja possível, uma equipe especializada faz com que o sangue coletado chegue até os pacientes em situações críticas de saúde. Tudo começa nesta sala. Os doadores preenchem um questionário, são pesados e retiram sangue para análise laboratorial. Na sequência, o voluntário segue para a coleta. Em 20 minutos, uma bolsa fica cheia. Deste elevador, o material vai para outro laboratório, onde é preparado por enfermeiros e biomédicos. Este local é o coração do Hemocentro e o procedimento é vital. Primeiro, as bolsas de sangue repousam por cerca de 2 horas. Após esse período, vão para a pesagem e são colocadas em um recipiente. Por fim, são centrifugadas. O equipamento utilizado lembra uma máquina de lavar. Nele, as bolsas ficam cerca de meia hora. Depois do processamento, as bolsas de sangue são separadas em 3 hemocomponentes: as plaquetas, hemácias e o plasma. Cada um é armazenado de forma distinta. As plaquetas, por exemplo, ficam aqui nessa máquina, numa temperatura ambiente de 20 a 24 graus. Já as hemácias ficam aqui nessa geladeira, numa temperatura de 2 a 6 graus. O plasma fica aqui, numa temperatura muito menor, menos 30 graus. Se não for assim, o sangue que é retirado lá na coleta não completa o caminho até o final, que é a entrega nos hospitais para a transfusão de sangue. Um processo delicado, de muita responsabilidade e que certamente salva muitas vidas. A gente trabalha com a atividade fim do Hemocentro, que é a produção dos hemocomponentes. Então essas bolsas, após coletadas, elas descem para nós através desse monta-carga. E aqui a gente faz todo o fracionamento por processos físicos, que aí então a gente consegue obter os hemocomponentes específicos para cada tipo de indicação dos pacientes, né? Lembra dos exames iniciais feitos? Se eles mostrarem que o sangue do doador é puro, sem qualquer tipo de problema, tem início uma outra etapa do trabalho. O material armazenado nas geladeiras vai para a etiquetagem do tipo sanguíneo. Uma avaliação da modalidade de transfusão também é realizada. Ela pode ser, por exemplo, para pacientes que perderam muito sangue num acidente de carro ou para quem faz tratamento de leucemia. Trabalho de vital importância para a saúde, né?
porque para todas as cirurgias eletivas a gente tem que ter esse aporte para pacientes que são, igual eu falei, oncohematológicos, leucêmicos, ou que possuem alguma doença da série vermelha, como por exemplo doença falciforme, que são pacientes que vão precisar desse aporte sanguíneo durante toda a sua vida. Então a gente precisa realmente aqui tratar essa separação e esse nosso trabalho aqui com muito carinho, com muita dedicação, porque vai refletir no hemocomponente com maior qualidade e uma sobrevida melhor para o paciente. Quase 25% das bolsas coletadas no Hemocentro de Brasília não vão para a doação. O controle é rígido e a falta de ferro no organismo é um dos principais motivos para o descarte do material. Segundo esta hematologista, a doação e a transfusão de sangue são cada vez mais eficazes e seguras por causa do avanço tecnológico. Existem alguns tratamentos, por exemplo, transplante de medula óssea, que você só consegue fazer mediante a transfusão, porque para fazer um transplante de medula, você limpa toda a fábrica do sangue, o paciente fica 10 a 14 dias sem a produção de sangue e você precisa fazer com que ele mantenha algum nível, por isso que você acaba transfundindo durante aquele período, né? Então, alguns tratamentos, principalmente na parte de hematologia, só é possível através da transfusão. Para doar sangue, o voluntário precisa seguir algumas regras. Deve estar em boas condições de saúde, descansado e alimentado. Ter entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos, só com autorização dos pais. O peso mínimo é de 50 quilos. Há ainda impedimentos para doação. Veja só, nada de coletar sangue em casos de gripe ou resfriado. Grávidas e portadores de hepatite não podem se voluntariar. Quem fez tatuagem no intervalo de 1 ano também fica de fora desse ato de solidariedade. Se você é mulher, você pode doar de 90 em 90 dias, lembrando que você tem um limite de 3 doações no período de 12 meses. E homens podem doar de 60 em 60 dias, com esse limite também de 4 doações no período de 12 meses. Se a pessoa não está em bom estado geral de saúde, ela não pode doar. A gente depende da qualidade dela, da qualidade da saúde dela, para que a gente colete um sangue de qualidade e distribua um sangue de qualidade. Então, se ela tem alguma doença respiratória, isso inviabiliza a doação. O Luiz tem anemia falciforme, doença que diminui a quantidade de hemoglobina. Precisa frequentemente de transfusão. Além disso, o tipo sanguíneo dele é raríssimo, A negativo. Durante as crises, chega a perder os movimentos das articulações. Quando está muito baixa, eles precisam fazer a transfusão. Aí, geralmente, como o meu sangue é muito raro, demora de 1 a 2 dias para me fazer a transfusão. Se não acharem uma bolsa compatível comigo. Sempre que vai fazer uma transfusão, familiares e amigos mobilizam campanhas na internet alertando sobre a importância da doação de sangue. Sensação muito de gratidão quando as pessoas começam a doar, assim. Meus amigos mesmo fizeram uma campanha muito enorme dessa vez, que eu olhava assim, eu chorava, porque eu não acreditava, porque foram mais de 15 pessoas doadas dessa vez. Hoje o jovem toma os medicamentos e tem uma alimentação balanceada. Faz de tudo para evitar as idas ao hospital, mas quando isso não é possível, encara a dificuldade. Não posso ficar pegando muita friagem, porque minha imunidade é muito baixa. Bebidas alcoólicas também, fora de cogitação. Apesar dos incentivos à doação, algumas religiões não aprovam a transfusão. Testemunhas de Jeová usam versículos da Bíblia para justificar o posicionamento. Eles acreditam que serão banidos se aceitarem o sangue de alguém. A questão é delicada. A Constituição Federal é clara na livre manifestação religiosa e no direito à saúde. Doutora Cristine lembra que a polêmica gera reclamação no meio médico. Imagina não realizar uma transfusão em caso de morte. O profissional pode até mesmo responder a um processo por omissão, previsto no artigo 13 do Código Penal. A questão da religião e a transfusão de sangue como uma prática médica necessária para salvar a vida ou para colocar a saúde fora da zona de risco
grave de morte, é uma questão muito interessante porque ela envolve outras práticas. A liberdade religiosa é um direito fundamental de amplo âmbito de proteção. São muitas as questões que ele envolve. E uma das questões que ainda não chegou ao Supremo, que a gente ainda não tem uma resposta da doutrina constitucional de forma mais unânime, mais homogênea, é a questão da transfusão de sangue e a prática dessa liberdade religiosa ou desse dogma religioso pelos seus adeptos. No próximo bloco, você vai conhecer a história de pessoas que perderam familiares em acidentes de trânsito e que hoje estão à frente de campanhas de doação de sangue. Não saia daí que nós voltamos já já. O homem precisa diferenciar o destino e a providência de Deus, as coincidências e aquilo que Deus programou para a vida de cada um. Cada um tem a sua hora, mas ela pode ser protelada ou adiantada. Henrique perdeu a filha e a neta no mesmo acidente de trânsito. A batida foi em uma região de produção de trigo, no Canadá. A jovem foi morar fora do país para fazer um mestrado na área de nutrição. Morreu poucos dias antes de voltar ao Brasil. Clarinha, como a neta era carinhosamente chamada, ainda foi levada ao hospital. Ela precisou de inúmeras transfusões. Teve a morte cerebral decretada logo após a internação. Emocionado, o empresário conta que transformou a dor em solidariedade. Com a ajuda da mulher, iniciou uma campanha de doação de sangue. O primeiro passo foi dado. Isso motivou, a partir de 2014, um ano depois, uma campanha que é feita aqui em Brasília e paralelamente no Canadá. Uma campanha de conscientização de doação de sangue e órgãos. Aqui em Brasília é feita no Hemocentro, e isso é feito todo mês de agosto. E nesses últimos 4 anos a gente tem ajudado, imaginamos que temos ajudado muita gente. Depois da primeira campanha, Henrique decidiu colocar em prática um projeto que era sonho profissional da filha quando ela estava viva. Este é o Instituto Doando Vida, uma organização não governamental que oferece alimentação de qualidade para crianças em situação de extrema pobreza. O rosto da Clarinha está estampado nesse mosaico no parquinho. Mais de 50 crianças recebem 4 refeições por turno. Aqui tem carinho, alimentação, educação, tudo graças às doações. Elas recebem 4 alimentações por dia, tudo balanceado. Quem são as nutricionistas? São nutricionistas voluntárias, amigas da Rafaela, que estudaram e trabalharam com ela aqui em Brasília. E é isso, a decisão que nós tomamos foi transformar a nossa dor em doação. Mobilizações assim também fazem parte da rotina de muitas empresas. Este grupo, que atua na área de venda de carros, combustíveis e hotelaria, contribui em peso. Os 1.000 funcionários são liberados 2 vezes ao ano para a doação. A gente pensa nisso muito antes, nós temos já um calendário de ações de qualidade de vida do ano inteiro, então a gente já está preparado, já vem se preparando para todas as ações que vão acontecer. Então, 1 mês antes a gente já brifa o marketing, já desenvolve uma arte bem bacana para chamar a atenção do nosso colaborador e vamos divulgando através de e-mail marketing, de cartazes, da intranet e estimulando mesmo a participação deles na campanha. O Jansi trabalha na empresa há 3 anos. Já era doador de carteirinha e se sente tranquilo com o incentivo recebido do patrão. Já que a gente trabalha durante a semana, a gente não tem tempo. E às vezes, no final de semana, a gente tem que descansar, tem que sair com a família, essas coisas, né? Já que a empresa, ela possibilitou essa chance da gente doar, é uma excelente oportunidade a gente ir lá e ajudar uma pessoa, né? Doar sangue. As doações motivam o judiciário. No Supremo Tribunal Federal, o programa Qualidade de Vida leva os servidores até o Hemocentro. E escolas também estão mobilizadas. Álvaro é menor de idade. O pai não pensou 2 vezes e autorizou a doação. Não dói, não vai ter nenhum prejuízo para você, então é bom, é uma ação legal.
O doador de sangue é amparado por lei federal. Se comprovar o procedimento com o atestado médico, fica então liberado do ponto de trabalho no dia da coleta. Existe também a isenção de taxa de concurso público. Para isso, deve mostrar que doou 2 vezes ou mais no último ano. Esses incentivos ajudam também no pagamento de menos impostos. Em Aracaju, por exemplo, o valor do IPTU cai para quem ajuda a salvar vidas através da doação de sangue. É um baque quando a gente diz, a dor quando atinge a alma, não tem explicação, né? E essa dor atingiu nossa alma e foi a forma que nós resolvemos de tentar seguir a vida. Poderíamos ter tomado os outros caminhos. O caminho que a gente resolveu tomar foi ajudar. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Quer mandar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o nosso e-mail, reporterjustiça@stf.jus.br. Você também pode acompanhar a nossa programação pelo site www.tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Até a próxima!